CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. Vamos juntos até o meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Campinas conquistou o título paulista do basquete feminino. As meninas do Unimed derrotaram Santo André ontem à noite no ginásio Celso Daniel no ABC por 74-69 e este foi o terceiro título do projeto. Lembrando que antes, Campinas havia vencido em 2019 e em 2020. Parabéns ao Projeto Campineiro pelo tricampeonato. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta, que terá goleiro novo em 2025. O Diogo Silva, de 38 anos, vai assumir a meta da Macaca. Pedro Rocha permanece, mas a tendência é de saídas de Lua Ribeiro, que não renova o contrato, e Winnie Arthur, que está a caminho da equipe do ABC. A Macaca segue em busca de reforços e também negocia renovações de contrato para a próxima temporada. Hendrick foi escolhido como um dos 100 jovens mais relevantes do mundo pela revista inglesa The Composite. A lista foi divulgada anualmente e reúne personalidades que se destacam no esporte, nas artes, no ativismo mundial. Além do craque brasileiro de 18 anos, Lamine Yamal, do Barcelona, e também a jogadora do Real Madrid, Linda Caicedo, aparecem no ranking representando o futebol. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O pulso ainda pulsa para o Palmeiras, Dudziak. O Palmeiras segue na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Alviverde venceu o Cruzeiro de virada por 2-1 em Minas e deixou para a última rodada a decisão do torneio nacional. O problema é que o Botafogo também venceu e manteve os 3 pontos de vantagem. Agora os cariocas precisam de apenas um empate contra o São Paulo no domingo para serem campeões, enquanto o Palmeiras precisa torcer pelo rival e vencer o Fluminense. São Paulo, que também jogou nesta quarta, mas que perdeu para o Juventude por 2-1 em casa. Já o Corinthians garantiu matematicamente uma vaga na Libertadores do ano que vem. Obrigado, Dudziak. Agora falando sobre Mundial de Clubes, a FIFA vai fazer o sorteio dos grupos do Mundial de 2025 hoje à tarde, às 3 horas, em Miami Beach. Serão definidas as chaves da primeira edição, que será disputada nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo são os representantes do Brasil. É um mini campeonato carioca com o Palmeiras e o Real Madrid. Tá bom pra você? Olha aí. O Tite não falou que o campeonato carioca é o maior estadual do Brasil? Tá se configurando aí. 3 os grandes, tirando o Vasco da Gama, Palmeiras, Real Madrid e companhia. E já informações do Guarani, que definiu o novo técnico, Maurício Souza. Comandante de 50 anos que estava no Sub-23 do Bragantino, aceitou a proposta e será oficializada a qualquer momento pelo Guarani. Maurício Souza vai iniciar a montagem do elenco ao lado do executivo Rodrigo Pastano. O Bugre, que também vai ofertar a renovação de contrato para 2 zagueiros que não participaram praticamente dessa temporada. Titi foi emprestado ao Sampaio e se machucou gravemente, e a mesma situação para o Márcio Silva, que também sofreu uma lesão grave que o afastou por 9 meses dos gramados, ele que pertence ao time do Curitiba e no ano passado se destacou pelo Botafogo. E no retorno de Kevin De Bruyne ao time titular, o Manchester City venceu. Os comandados de Pep Guardiola foram pouco ameaçados pelo Nottingham Forest e encerraram a sequência de 4 derrotas consecutivas na Premier League com uma vitória convincente 3-0 com gols de Bernardo Silva, De Bruyne e Doku. Os Citizens agora ocupam a 4ª colocação da Premier League com 26 pontos e, aliás, outro jogo ontem na Premier foi a vitória do Arsenal. 4ª vitória seguida do Arsenal contra o Manchester United, uma freguesia recente dos Gunners contra os Red Devils.
E o Botafogo, hein? Venceu. Mais destaques do Campeonato Brasileiro, até porque tem time garantido na Libertadores de 2025. Bom dia para você, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. A 37ª rodada, a penúltima da competição. Teve o Vasco da Gama vencendo o Atlético Mineiro ontem por 2-0. Com essa derrota, o técnico do Galo, Gabriel Milito, foi desligado do comando técnico da equipe. São 12 jogos sem vencer na temporada. Ontem também o Vitória empatou com o Grêmio por 1-1. Lá em Santa Catarina, o Flamengo ajudou o Fluminense, seu rival, e venceu o Criciúma por 3-0, o Criciúma afundado na zona de rebaixamento. Ontem também teve Atlético Goianiense 3, Fortaleza 1, e hoje mais 2 partidas encerram a 37ª rodada. Fluminense e Cuiabá, e Atlético Paranaense e Bragantino. Você falou do time classificado a Libertadores, ele é o Corinthians. Com a vitória do Palmeiras ontem, o Corinthians está classificado matematicamente à edição da Libertadores 2025, viu, Julio? E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço, boa quinta-feira, Carlão. Para todos nós, Júlio Nascimento, um abraço a você, ao ouvinte CBN. É claro que as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro estão efervescentes, o Botafogo na Libertadores no sábado, né? Muitos assuntos que estão dominando as rodinhas, né? Mas Maurício Souza, né? Praticamente aí confirmado pelo Guarani, contrato até o final de 2025, que ele tenha boa sorte, que ele saiba o tamanho da responsabilidade que é comandar o Guarani, este 2025 que talvez o mais desafiador dos últimos tempos para a equipe do Brinco de Ouro da Princesa, mas que o professor possa aí ter muita paciência, muita sapiência também para conquistar aí resultados importantes, triunfos, né, sob o comando, sob a batuta aí no Guarani Futebol Clube. Boa sorte ao Maurício Souza. Muito bem, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes e você pode participar, mandar a sua mensagem também, fique à vontade, 991869070, 991869070, mande aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp que estaremos aqui registrando. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com o Valmir Bortoleta, coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h02. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo chegando com informações do trânsito em Campinas nessa quinta-feira. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes agora tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Já a Nossa Senhora de Fátima tem excesso de veículos na chegada e na saída ali do Balão do Bela Vista. Avenida Norte e Sul tem lentidão sentido Guarani, na chegada ao Viaduto Laurão e no sentido Taquaral, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Orozimbo tem lentidão pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Rua Sacramento. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. No sentido norte-sul, o motorista perde tempo na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Brasil está carregada da Orozimbo Maia até a Avenida Barão de Itapura, sentido Vila Nova. Quem segue no sentido oposto vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora 11h14. A gente faz escolhas todos os dias.
Que roupa vestir? Por qual caminho ir? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Toque de Ouro, com André Heller. 11 horas e 16 minutos, André Heller está conosco para falar de voleibol e outros assuntos mais. Tudo bem, André? Boa quinta-feira para você. Tudo bem, meus amigos. Olha que prazer. Poxa vida, parece que faz 2 anos que eu não os encontro. Verdade, hein? Fazia tempo. Sempre muito bom. E ainda mais, né, André? Depois de uma grande vitória do Vôlei Renata contra o Joinville. E gostei demais, principalmente do terceiro set, né? Campinas aí fazendo o dever de casa. Vai a 16 pontos, agora dividindo a terceira posição com um projeto interessante que é o do Praia Clube, aí que está em ascensão. Então, foi uma vitória muito importante para dar moral ainda e dar ainda mais confiança. 6 vitórias em 8 jogos, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. Essa vitória, mais do que a vitória isoladamente, pensando por aqui, ela é mais uma etapa de uma construção ou dessa pavimentação desse caminho que o Vôlei Renata vem construindo para chegar onde de fato deseja, e não podemos esconder isso, todo mundo sabe, mesmo que não tenha sido declarado isso explicitamente. Obviamente o Vôlei Renata quer o título da Superliga, tem condições disso, colocou como objetivo e agora basta construir. E essa mensagem, essa boa nova, digamos assim, dessa construção que vem acontecendo desde as últimas vitórias. Poxa vida, que vitória espetacular que o Vôlei Renata teve diante do Sada Cruzeiro, na casa deles, uma virada espetacular, né? Que normalmente é assim que nós percebemos, né? Grandes jogos, grandes viradas, grandes histórias de superação, mas na verdade é também o resultado de um trabalho incessante da comissão técnica e dos jogadores que treinam repetidamente todos os dias para a conquista dessas vitórias e que, de novo, é a construção de um caminho muito bem consolidado, vem demonstrando muita força e qualidade nesses jogos e é sempre, vocês não aguentam mais eu falar isso, é sempre uma construção, é uma obra inacabada. O esporte se trata disso e o Vôlei Renata tem se demonstrado aí uma grande arquiteta deste caminho rumo ao objetivo principal. Pois é, né? Campinas conseguindo engrenar na Superliga, né, Carlão? Que é um campeonato difícil e tem sido muito legal ver. Eu não me acostumei ainda em ver Bruno Rezende jogar com a camisa do Vôlei Renata, tem sido muito legal desde o Campeonato Paulista. A maneira como ele elevou, né, os outros jogadores também.
É um jogador muito competitivo e consegue fazer isso em alto nível ainda, apesar de já mais experiente do que já foi um dia o Bruno Rezende, mas isso é bom também, né? Grande Bruninho. E tem sido muito legal ver o vôlei Renato em quadra, viu, Carlão? Sem dúvida, Júlio. Bom dia, André. Prazer estar contigo aí. E a presença, né, a simples presença do Bruninho eleva o patamar da equipe e eleva o potencial dos companheiros, né? Eu que sou um peladeiro de fim de semana, né, tenho o meu futebol e meu futebolzinho. Quando eu jogo com um cara que é muito acima da minha qualidade, parece que eu me cobro mais e, não sei, acabo jogando mais também, talvez em virtude dessa cobrança. E tudo bem que é a minha pelada, mas talvez isso possa servir também para um esporte profissional, um esporte de alto rendimento que é o vôlei. Ô André, cara, eu adoro conversar com você, principalmente por causa dessa psicologia esportiva. Agora estamos chegando em reta final de temporada, né? E eu sempre cito você nas minhas resenhas, tal, com relação a resultados, esporte, a educação através do esporte. E hoje no cafezinho pago por Eliel Almeida, nós estávamos falando sobre o psicológico do Botafogo. Botafogo que agora virou a coqueluche, né, do futebol brasileiro na última semana, ou nesta semana, em virtude de conquista da Libertadores e uma eventual conquista no Brasileiro. Agora, André, você que é um atleta, você que viveu sob cobrança, alto rendimento, treino, como que fica a cabeça de um atleta, né, usando o Botafogo como exemplo? Porque os jogadores do Bota, eles tiveram a decisão da história do clube no último sábado na Argentina, da maneira que foi, jogando com um a menos. Vem a quarta-feira e o Botafogo resiste a uma pressão gigante do Internacional e encaminha o título brasileiro. Possivelmente a festa vai ser no domingo contra o São Paulo. E na segunda-feira eles embarcam para o Intercontinental. Só de falar eu já cansei. Como é que fica o psicológico do atleta? A parte física não precisa nem falar, mas o mental do cara, o André... Legal, Carlão. Ó, a primeira coisa que eu gostaria de falar é, poxa, fico muito feliz que você me cita nas suas resenhas. Fico feliz mesmo, muito obrigado. Isso é motivo de muita alegria da minha parte aqui, fazer parte das resenhas de vocês quando eu não estou presente. Sim. Mas também quero acrescentar algo que vocês podem me citar e pensar em mim também para os cafezinhos e eventuais churrascos, ok? Então, tudo bem? Podem me citar quando vocês forem pensar em grandes churrascos, me chamem também, ok? Com certeza. E você como um gaúcho, né, André? Então... Olha, Carlão, que bom, cara, que você tocou nesse assunto, porque esse é um assunto que me encanta, eu trabalho com isso dentro de organizações, dentro de entidades, sobretudo dentro do ambiente corporativo, de fato, compartilhando o que eu acredito ser uma condição sine qua non, né? E ela não se restringe a um ambiente esportivo, ela também se aplica e se reproduz em outros ambientes. No caso do Botafogo, ou no caso de uma equipe esportiva, né? Depois de grandes decisões, sobretudo quando envolve também vitórias, né? Isso é muito importante que se diga. Há um esgotamento físico, há um esgotamento mental também, mas é importante que a gente sempre deixe à tona que o mental, e aí eu estou falando da parte cognitiva, da intelecção, é a caixa de comando. Então, mesmo aquele atleta que vem demonstrando fadiga física, motora, é a caixa de comando que dá as ordens, é através desse arcabouço que ele vai, talvez, conseguir o que a gente pode chamar de superação, né? A caixa de comando é aqui na cabeça, é no cérebro, é na maneira de pensar, e isso corrobora a tese ou aquela condição daqueles super craques, e nós temos vários exemplos nesse sentido, aqueles craques que não gostavam de treinar, e aí na hora do jogo arrebentavam no jogo, né? O exemplo mais emblemático que me vem em mente agora é o próprio Romário, né? Não é que treinava, não estou chamando o Romário de preguiçoso, muito pelo contrário, né? Eu nem conheço a fundo o seu trabalho, mas ele era um cara que, independentemente da quantidade de treino ou da performance no treino, ele era o cara que confiava tanto na sua capacidade, não só física, não só motora,
não só técnica, mas na sua capacidade mental, que chegava na hora do jogo e arrebentava. Então, é necessário cada vez mais que os atletas, as equipes entendam isso, e já vem um movimento muito bacana nesse sentido, que a caixa de comando é o cérebro e que cada vez mais é necessário que se treine este músculo, por assim dizer. Então, vai treinar o corpo, vai treinar a tática, a técnica, a estratégia, vai treinar a condição física, mas se a mente não acompanhar, talvez todos esses domínios não consigam desempenhar. Porém, com uma mente treinada, com um intelecto aguçado, desenvolvido, em constante aprimoramento, talvez se outros domínios como técnico e físico não estejam em dia, a mente ou o cérebro é capaz de compensar isso. Então, isso é necessário. Hoje em dia, nesta realidade, como você citou, do Botafogo, que joga aqui, joga ali, viaja, treina e tudo mais, e tem um estresse independente da vitória ou da derrota, um componente fundamental, eu diria até essencial, é a mentalidade, é a cognição, é a intelecção e também a cultura que impera dentro daquela equipe. André, é sempre um prazer, sempre uma honra. A gente segue na torcida aqui para que o Vôlei Renata continue nessa baita campanha. Parabéns mais uma vez aí a todos pela vitória contra o Joinville, uma vitória imponente e importante. A gente está esperando você aí nas próximas semanas, hein? Não suma, por favor. Pode deixar, gente, 2024 está acabando, mas eu quero contar uma coisa muito legal para vocês. Opa! Amanhã o Vôlei Renata embarca para Campo Grande e eu estou com a minha mala já pronta. Eu vou acompanhar o Vôlei Renata, então estarei em Campo Grande lá no nosso jogo contra o Pedacite Guarulhos. Estarei junto deles lá, torcendo da arquibancada, mas fazendo a ponte para o nosso próximo encontro. Nos vemos semana que vem. É isso. Aliás, só uma pergunta, né? Você encontrou o Bernardo ontem aí no Taquaral? Foi acompanhar o filho, né, Bruno? Meus amigos, então, ontem eu que não estava em Campinas, eu acabei de pousar em Campinas, eu estava em Vitória do Espírito Santo, atendendo uma empresa, fazendo um evento por lá. Hoje a minha rotina é essa, eu acabei de pousar em Campinas e só não estou aí porque, de fato, o avião que eu estava acabou de pousar. Eu vim correndo aqui para me preparar para encontrar vocês. Boa, é que ontem o Bernardinho estava presente no Taquaral para acompanhar o Vôlei Renata e, em especial, o filho Bruninho, né? Que jogou bem e conseguiu a vitória. Maravilha, grande abraço, viu, André? Abraço, até semana que vem. É isso, grande André Hélio, nosso campeão olímpico aqui no Futebol Globo CBN, participando do CBN Sport. Posso seguir aqui até 11h30, meu caro Valmir? Deixa eu rapidamente então atender aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp 998869070. Já Gabriel Dudziak vai nos atualizar informações do Palmeiras. O Emerson escreve aqui: o Esteban será campeão com o Brasil na Copa de 2006. É bom de bola, hein? Bom de bola. Atacante agora uma outra faceta, né? A bola parada. Um golaço ontem, né? Nossa, ele tem que ser muito decisivo aí pro Palmeiras, né? Grande Esteban. Bom dia, o campeonato acabou ontem porque os adversários de ambos não têm mais pretensões nenhuma. Fábio Veloso escreve aqui: eu também acho, Fábio. Ficaria muito surpreso se São Paulo vencesse o Botafogo, assim. São Paulo ontem já num ritmo de férias desde ontem, né? Sim. O São Paulo, pelo São Paulo, já é muito difícil imaginar ele igualando as ações com o Botafogo, né? Até pelo clima que, com certeza, vai estar no Newton Santos, um clima de festa pela Libertadores e pelo momento no Campeonato Brasileiro. Então, time por time, o Botafogo já é superior. E aí vem a rivalidade, né? Que, felizmente, acho que é mais pro lado do infelizmente, né? Eu acho que o São Paulo não vai fazer força aí, né? Tanto esforço para enfrentar o Botafogo. O JP de Moraes: Carlão, vou jogar cenzinho no título do Palmeiras. Será que eu ganho uma grana ou fico mais um ano? Acho difícil, acho pouco provável o Palmeiras vencer. Gente, é o seguinte, ninguém aqui, e quem vive no futebol, eu não imagino, por exemplo, o Zubeldia falar: hoje nós vamos perder, porque senão o Palmeiras, que é o nosso rival, vai ser campeão. Isso não existe, cara. Eu não imagino numa preleção o treinador falar isso para atletas, até porque
o mundo do futebol gira muito. De repente, amanhã um jogador do São Paulo vai estar no Palmeiras. Né? Vide o caso Caio Paulista e outros tantos exemplos. Agora, mentalmente o cara já entra descarregado, como foi ontem o São Paulo contra o Juventude. O São Paulo já está em ritmo de férias, o São Paulo já pensa em 2025, os jogadores já fazendo exames para a temporada que vai chegar, o São Paulo tem Copa Libertadores. Então, por esta falta de compromisso, essa falta de foco, eu acho que o Botafogo é o grande favorito aí para vencer domingo e ficar com a taça. Bom dia, Júlio. Sou Guimarães, de Hortolândia, na escuta sempre. Bugrão! Bom dia. Bom, cara, gente, muitas mensagens aqui. O Alexandre, do Nova Europa, tá mandando. Deixa eu pegar outro cara aqui, ó. O Jaime, Bugrinos e Ponte Pretanos fazendo aí uma relação, né? Já que o Maurício Souza chegou, sim, podia buscar aí, de repente, o Everton Cebolinha. Puxa, porque tem o nome aí, Maurício Souza é o pai da Turma da Mônica, né? Grande pai Maurício da Mônica Souza. mesmo, né? Pai da Mônica, de verdade, isso, né? A Mônica existe, tá, gente? A Mônica existe. A Mônica é inspirada numa pessoa de verdade. Mas aí, o pessoal tá falando aqui, né? Fazendo essa brincadeira que, já que o Maurício Souza tá aí, o Guarani podia buscar o Cebolinha. Pô, aí seria um baita reforço, o Everton Cebolinha. Mais que o Cebolinha, o mais importante seria o Pelezinho, né? Sem dúvida nenhuma, Fábio. Bem lembrado. Bem lembrado. 11 horas e 31 minutos, daqui a pouco o Fábio Scheibe vai falar do Palmeiras. Repórter CBN. Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia está à vista. Ela deu a declaração por meio de uma rede social. Ursula disse que está na América Latina, onde deve participar da cúpula do bloco sul-americano. O evento ocorre hoje e amanhã no Uruguai. O tratado criaria a maior zona de livre comércio do mundo. O governo francês é contra o acordo. O presidente Lula embarca hoje à tarde para Montevidéu, capital uruguaia. A cúpula marcará o encerramento do período do Uruguai no comando do bloco. A presidência do Mercosul será transferida agora para a Argentina. Já o Panamá deve se tornar a primeira nação da América Central a entrar no grupo. 2 militares das Forças Especiais do Exército detidos por suspeita de envolvimento na trama de um golpe de Estado em 2022 serão transferidos nesta quinta-feira para Brasília. O general de brigada Mário Fernandes e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo estão presos desde o dia 19 de novembro no 1º Batalhão da Polícia do Exército no Rio de Janeiro. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a transferência para Brasília de mais um militar. Trata-se do tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima. Não há data definida para a viagem. Fluminense e Cuiabá entram em campo às 8 horas da noite de hoje pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Maracanã. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o Bragantino na Arena da Baixada. Hoje, a FIFA vai sortear os grupos do Mundial de Clubes de 2025 a partir das 3 da tarde pelo horário de Brasília. Serão definidas as chaves do torneio, que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo estão entre os 32 times que vão participar da competição. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. DN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos. Vamos com Gabriel Dudziak atualizando informações sobre o Campeonato Brasileiro, resultados importantes para Palmeiras e Corinthians. Para o Campeonato Brasileiro seguir com a disputa pelo título até a última rodada, o Palmeiras precisava contra o Cruzeiro fora de casa de um resultado igual ou melhor que o do Botafogo, que enfrentava o Inter em Porto Alegre. Com 5 minutos, os botafoguenses abriram o placar no sul do país, o que colocava ainda mais pressão sobre os palmeirenses. O Alviverde fazia um bom jogo e criava boas chances, mas o goleiro Cássio evitava que o time abrisse o placar. No segundo tempo, a qualidade do Palmeiras já não foi mais a mesma e o Cruzeiro se aproveitou. Aos 6 minutos, a Raposa puxou contragolpe e Matheus Pereira abriu o placar. Precisando da virada para seguir vivo na disputa pela taça, o técnico Abel Ferreira mexeu no time e aos 15, Maurício, que veio do banco, empatou a partida. Como o Botafogo seguia vencendo o Inter, só a virada interessava ao Palmeiras, que seguiu em cima do rival e insistiu até ser recompensado. Aos 42 minutos do segundo tempo, Estevão sofreu falta na entrada da área. 2 minutos depois, ele mesmo cobrou e determinou a vitória do Alviverde sobre o Cruzeiro por 2-1. O campeonato segue aberto, mas agora o Botafogo precisa de apenas um empate contra o São Paulo em casa para ser campeão. Já o Palmeiras precisa torcer para o rival ganhar e ainda bater o Fluminense no Allianz Parque. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira reiterou que o Botafogo é o grande favorito ao título. Acho que tem tudo para ser campeões, ainda para mais vão jogar em casa contra o São Paulo, portanto vamos nós procurar em nossa casa fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com a consciência tranquila de que tudo fizemos até ao fim, como fizemos em todas as competições que nós disputamos este ano. O São Paulo também jogou. No Morumbi, o tricolor teve muitas dificuldades para atacar o Juventude, que era mais perigoso nos contragolpes. No início do segundo tempo, Talhari fez 1-0 para os gaúchos e pouco depois, Eric Farias ampliou. O São Paulo tentou reagir, mas criou pouco e, embora tenha descontado com o Luciano, não foi capaz de buscar a igualdade. O tricolor já sabe que vai terminar o campeonato na 6ª posição e fica a dúvida sobre como irá encarar a última rodada contra o líder Botafogo, já que uma vitória poderá ajudar o rival Palmeiras. Com a derrota do Cruzeiro para o Alviverde, o Corinthians garantiu matematicamente uma vaga na Libertadores do ano que vem. No domingo, a equipe enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, na última rodada do campeonato. O Santos pensa em 2025 e já definiu a situação de 2 atletas que estão emprestados para outras equipes. Os atacantes Lucas Barbosa, que defende o Juventude nessa temporada, e Lucas Braga, que esteve no Shimizu S-Pulse do Japão, vão se reapresentar com os demais jogadores no dia 5 de janeiro. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Obrigado pelas informações. A gente vai falar de Palmeiras e Corinthians e as perspectivas positivas aí nesse fim de ano para as duas equipes. Mas precisamos falar também do líder Botafogo, né? Que foi lá em Porto Alegre contra o Inter. Força máxima, com exceção a presença do Gatito na vaga do John suspenso. Venceu o Inter, chega a 76 pontos, mantém os 3 de vantagem sobre o Palmeiras e joga pelo empate para confirmar o título do Campeonato Brasileiro. O campeão da Libertadores que pode se tornar o campeão brasileiro. Que momento vive o Botafogo? Arthur Jorge, professor Arthur Jorge, falou sobre esse momento do time botafoguense. Neste momento, tendo em conta aquilo que era estas 2 finais de campeonato brasileiro que tínhamos, há a sensação de sentimento de dever cumprido. Hoje fizemos aqui um jogo, uma vitória, melhor dizendo, muito importante. O jogo não foi tão conseguido como aquilo que seria mais próximo da nossa realidade, mas acho que todo o contexto pode justificar isso. Para nós era importante hoje somar aqui 3 pontos, ganhamos de uma forma bem feita por parte dos jogadores que trabalharam imenso
para conseguirem este resultado. Portanto, mais uma vez satisfeito e de facto falta um pequeno passo para conseguirmos chegar onde queremos também. É isso. Bom, Fábio Scheib, tudo fica para a última rodada então. O Botafogo joga pelo empate contra o São Paulo no Engenhão. O Palmeiras precisa vencer o Fluminense e torcer para que o São Paulo vença o time do professor Arthur Jorge. E aí, Fábio? Você falou que tudo fica para a última rodada, mas a gente pode dizer que já está definido, né? Porque a gente não vai também dizer que o São Paulo vai perder o jogo por querer, mas pelas condições que o São Paulo tem apresentado nas últimas rodadas também, o próprio desempenho do time, o próprio Zubeldia já avalia também poupar o Lucas, o principal jogador, poupar alguns jogadores, mas o que o São Paulo vem apresentando nas últimas rodadas, nada faz crer que o São Paulo ganhará do Botafogo na última rodada, o Botafogo jogando muito. Nessas duas finais citadas pelo Arthur Jorge, o Botafogo foi eficaz, venceu o Palmeiras em casa, eu cito aí o jogo do campeonato realmente, onde foi decidido, o Botafogo vencendo o Palmeiras na última semana, e agora vencendo um jogo dificílimo contra o Internacional também, Internacional que antes do jogo do Flamengo estava 16 jogos invicto, e agora perdendo mais uma vez para o Botafogo merecidíssimo, vai ser o campeão brasileiro. Ontem o Palmeiras também foi beneficiado, né, pela partida sem público no Mineirão, tomou conta do jogo, mas apesar de ser o melhor ataque da competição, a ineficácia muitas vezes na finalização acabou sendo evidente mais uma vez, o Palmeiras perdendo muitos gols, no final ainda conseguiu a virada, o que mantém ainda essa possibilidade de título, mas é muito difícil, não só por ele, mas também pelo São Paulo. O São Paulo não tem apresentado, não vou ser leviano de culpar o São Paulo pelo último jogo aqui que vai perder por querer, não é isso, mas o Botafogo precisando da vitória em casa e o São Paulo sem mais nada na competição, é muito claro que essa vitória do Botafogo virá. O Palmeiras chegando mais uma vez a ser vice-campeão brasileiro, e se vencer o Fluminense, olha só, vai ser o vice-campeão com mais pontos da história dos pontos corridos, né? Vai chegar a 76, vai ultrapassar o Santos, que teve 74, né? Acho que foi em 2018, e vai se tornar o vice-campeão com mais pontos na história dos pontos corridos. O Palmeiras fez uma ótima campanha, mas pecou justamente no jogo fundamental, que foi na terça-feira passada contra o Botafogo em casa, quando o empate lhe beneficiaria, né? Então o Palmeiras tem que lamentar essa partida em casa na última semana. Estou 100% com o Fábio, tudo passa por esse confronto direto entre os dois, né? Palmeiras e Botafogo. Sim. E o Fábio foi muito cirúrgico, porque ontem acompanhei um pouquinho do jogo de São Paulo. O São Paulo já está em ritmo de férias. Coloca força máxima. Gente, é muito difícil assim pro time se motivar, porque assim, é uma temporada desgastante pro São Paulo, de eliminações, de frustração, né, de expectativas que não bateram ali o que o torcedor esperava. E o time vai se desligando, porque entregou o principal objetivo, que era colocar o time na Libertadores. Até a declaração do Luciano ontem, ela mostra esse cenário. Luciano, fizemos a nossa parte, vamos ver se ano que vem eu fico, se eu não fico, já tá pensando em 2025, é natural. Inconscientemente o atleta ele já entra na zona de conforto, né? Isso falando do momento do São Paulo. Agora, é claro que essa temporada de 2024, ela gera frustração no torcedor palmeirense pelo fato de tudo que o Palmeiras tem cumprido nas últimas temporadas, enfileirando conquistas, e esse ano conquistou apenas o Campeonato Paulista. Esse é o lado assim um pouco melancólico da campanha do Palmeiras. Agora, olhando o lado positivo, é claro que isso não mata a fome do palmeirense, mas, cara, e também sabendo que algumas renovações precisam ser feitas, alguns ajustes para a próxima temporada, para o Palmeiras voltar a ser competitivo, nunca deixou de ser, mas realmente conquistar novamente. Que time, né, cara? Como é difícil. Hoje eu estava conversando nesse cafezinho com o Eliel, como é difícil bater o Palmeiras, né? Como é complicado você, na linguagem futebolística, matar o Palmeiras. Você não consegue. Ou você tem que ser muito competente, ou o Palmeiras estar assim em um momento pouco inspirado. Se o Palmeiras estiver mais ou menos, ele vai até o final. Então não sei se serve como prêmio de consolação, mas o que o Palmeiras está fazendo nesta reta final falhou, é bem verdade, contra o Botafogo principalmente, falhou nas eliminações de Libertadores e Copa do Brasil, mas o fato do Abel manter essa rapaziada focada, competitiva, cara, é sensacional. É por isso que eu sou fã do Abel. Claro, questionando alguns comportamentos, algumas falas, né, que está sujeito a alguns exageros com a imprensa, assim como a imprensa também comete os exageros,
Agora, a maneira como o Abel mantém o Palmeiras competitivo é incrível mesmo. Mesmo com essa situação já praticamente sem possibilidade de título, mas o Palmeiras chega na última rodada vivo, né? Então, acho que tá de parabéns. Sem título é bem verdade, né? Um título de expressão, mas eu acho que o Palmeiras cumpre um bom 2024. É isso. Bom, só pra falar, né? O Corinthians confirmado então na Libertadores. Uma arrancada espetacular do Corinthians. Acho que nenhum torcedor esperava que isso acontecesse, né? O principal objetivo era fugir do rebaixamento naquele momento ali que o Corinthians oscilava entre o 17º e o 16º, com um tempão nisso, né? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, sai da zona de rebaixamento, entra, sai. E aí o Corinthians conseguiu arrancar com essas vitórias consecutivas aí, né? 8 vitórias seguidas. O Corinthians vai ao 7º lugar. Pode ainda terminar em 8º, mas aí é uma questão só de definir mesmo a colocação final. De qualquer maneira, vai a pré-Libertadores para fechar um ano que começa muito estranho, muito difícil, de muitas polêmicas, mas engraçado, né? O Corinthians fecha o ano em alta. É estranho, né, gente? No futebol, às vezes a gente tem algumas teorias, né? O que é o certo no futebol. O que é o certo no futebol? É o que dá certo, gente. É o que dá certo, não tem jeito. Por que o Júlio, o Fabião, o ouvinte? Quem será que trabalhou mais certo este ano? O Red Bull Bragantino ou o Corinthians? É duro, hein, cara? Né? E a gente percebe o Corinthians nesse caldeirão que está sendo, né? O Parque São Jorge, um dia a dia muito difícil, contrata um monte de jogador, não sei como vai pagar, um bololô danado, né? O dia a dia do Corinthians, mas os resultados estão aparecendo. E aí eu concordo com você, termina o ano em alta. E o Corinthians trabalhou certo esse ano? Com impeachment, ou possibilidade de impeachment. O futebol é coisa de maluco, né? Não tem jeito, não tem uma coisa, esse é o certo, então fazendo o certo, a parte da administrativa, tudo certinho, isso vai refletir dentro de campo. Fazendo errado é rebaixamento. É claro, você fazendo as coisas erradas, a tendência realmente dentro de campo é dar errado. Agora, eu não posso falar que o Corinthians trabalhou certo esse ano. Não dá. Não dá, pô. Ô, Júlio, o Carlão citou o Bragantino e nesta noite a gente pode definir os 4 rebaixados, né? Se o Bragantino perde para o Atlético Paranaense e o Fluminense vence o Cuiabá, teremos os 4 rebaixados, que seriam Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Na última rodada não teria mais chance nenhuma, tanto de Bragantino e próprio Criciúma se escaparem. E frustração também, uma outra grande frustração é o Atlético Mineiro, que ontem demitiu o Gabriel Milito, como eu trouxe no destaque, 12 jogos sem vencer, né? Um time que estava sondando, estava nas finais de Copa do Brasil e também Copa Libertadores da América, não consegue a vaga para a Libertadores do ano que vem, e ontem definiu então a saída do Milito. O Milito que, eu estava lendo pelo GE aqui, tinha definido essa saída depois da derrota para o Botafogo na final, mas ontem tentou ainda manter o foco na partida. O Atlético Mineiro, que tem a última rodada justamente contra o Atlético Paranaense, tem um pouquinho de risco de rebaixamento, bem pequeno, né, mas pode ser definido hoje. Joga na Arena MRV sem torcida. O Atlético Mineiro vai ter que mudar muita coisa, e o nome de Luiz Castro já é sondado lá em Belo Horizonte para assumir o Galo. Mas depois o CEO disse que precisa de algo mais urgente, né? O Luiz Castro pediu tempo, que o Atlético não tem tempo. Então não sei. Mas vai ser um ano bem, bem difícil, viu, Fábio? Pro Atlético, até os próprios dirigentes estão alertando os torcedores, porque o investimento vai diminuir. O Atlético está sem a Libertadores no calendário. Então, não sei. A promessa era de fazer um time em 2025, em caso de ser campeão da Libertadores, com 3 Hulks, né? Foi o termo que ele utilizou. Que o CEO utilizou. 3 Hulks. Sempre esqueço o nome dele, cara. Tá me fugindo aqui o nome do CEO. Menin. Isso, Menin. Ele falou assim, não, a gente vai montar um time com 3 Hulks em caso de título, aí não foi campeão. Ele deu uma entrevista bem legal, inclusive, pro GE. Globo, detalhando o planejamento de 2025. E ele falou assim, quero dizer ao torcedor que vai precisar de muita paciência, vai ser um ano de reconstrução e que a grana vai lá pra baixo. Então o torcedor do Galo aí... Foi meio estranho esse fim de ano do Galo. Foi esquisito. Foi esquisito. As Copas foram acontecendo, né, as classificações, mas no Brasileirão muito mal. Não sei, foi estranho. E até a maneira como perde a Libertadores, né, o título se apresentou pro Atlético e não soube aproveitar. Foi esquisito. É isso, 11h49. Daqui a pouco informações de Guarani e Ponte Preta.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. 3 jogos encerraram a 8ª rodada da Superliga Masculina. O Cruzeiro venceu o Neurologia Ativa por 3-0. Minas fez 3-0 no Blumenau e Campinas, como nós já citamos, venceu o Joinville por 3-0. Com a vitória, Vôlei Renata vai ao 3º lugar da Superliga com 16 pontos. Cruzeiro com 23 e Minas com 20. São os times que estão à frente do time campineiro, que embalou a 3ª vitória seguida. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta agora às 11h51 para falar do futebol de Campinas. Fumaça verde, né, no brinco de ouro na definição do novo técnico. Maurício Souza vai comandar o Bugre em 2025. Técnico que ainda está no Rio de Janeiro, né, vai viajar até o fim de semana a Bragança para rescisão de contrato com o Bragantino e depois assinar o vínculo com o Guarani, inicialmente até dezembro de 2025. Então, contrato de uma temporada com o Maurício Souza para Campeonato Paulista e também para a Série C do Campeonato Brasileiro. O último trabalho foi o Bragantino, sub-23, foi campeão brasileiro aspirantes com o Bragantino, só que aí o Massa Bruta vai desativar, né, a categoria. Red Bull quer enxugar gastos em 2025, vai desativar então o time de aspirantes e o Maurício ficou livre no mercado. Era um nome que agradava, né, ao Rodrigo Pastana. O nome do conselho de administração era o Vinícius Bergantin, que foi a primeira prioridade, mas o Vinícius Bergantin optou por seguir no Flamengo, por isso caminho aberto aí para a chegada do Maurício Souza. Carlão de Freitas, o Guarani define então, bate o martelo em relação ao seu treinador. Ainda bem, né? Já estava passando do tempo, o Guarani precisa se apressar, o campeonato já está aí, né? Num ano muito difícil. E não deixa de ser uma aposta, né? Porém, Júlio, aquela coisa que nós estávamos conversando aqui hoje, aqui em Campinas, não que o que nós estávamos vivendo era bom, mas melhor do que nós vamos viver, né? Então a gente tem que se acostumar a alguns nomes, né? Muita gente fala, mas pensando em renovação tal. Gente, pensando em renovação. É um caminho também, né? Para tentar a recuperação. Então hoje aqui em Campinas a gente tem que se deparar com apostas, com nomes de um escalão inferior, né? De uma prateleira inferior do futebol brasileiro. E vem o Maurício Souza, que na base ele é considerado aí um cara importante no futebol brasileiro, né? No nosso cenário, porque ele ficou tanto tempo no Flamengo, né? O Flamengo é um celeiro de craques. No Vasco da Gama, né? Teve a possibilidade de trabalhar no profissional do Vasco, não foi tão bem, não sei se naquele momento ele estava preparado, veio para o Bragantino, ou seja, eu acho que na base ele não tem mais o que provar, né? Diferente do profissional. No Vasco da Gama não foi tão bem e agora tem essa possibilidade no Guarani. E chega cercado de responsabilidade, né? E ele vai ter que saber trabalhar com isso. A responsabilidade de montar um time para a Série A1 do Campeonato Paulista e logo na sequência uma Série C. A responsabilidade de devolver o Guarani pelo menos a uma Série B de Campeonato Brasileiro. Ou seja, no ano mais desafiador, não vou dizer da história, mas dos últimos tempos do Guarani,
o Maurício Souza vai ser o comandante e que ele tenha muita sorte e muita paciência, porque o dia a dia no Brinco de Ouro não vai ser fácil, não. Entender agora essa nova realidade, né, Fábio, que o Guarani está passando, né, e entender que até você tinha na lista nomes como Daniel Paulista, que é um nome de Série B, nome de Campeonato Paulista, o Luizinho Lopes, que fez um bom trabalho no Vila, estava lá na lista, outros nomes também estavam, né, a gente falou um pouco sobre isso, só que a realidade do Guarani, mesmo com o Campeonato Paulista pela frente, a realidade financeira muda, e aí os alvos são diferentes. Então, o nome do Maurício Souza aí foi essa mistura de metodologia, né, do que entende o Rodrigo Pastana que o Guarani precisa de perfil para montagem do elenco agora e também de alcance financeiro, né, possibilidades financeiras. Exatamente, é um cara que quer mostrar o valor na parte profissional, né, tem bons trabalhos na base, mas não foi bem no Vasco da Gama, mesmo no Flamengo também, quando assumiu a equipe profissional. E é um cara que, diferentemente dos tarimbados aí, que já tem currículo na Série A, Série B, vai querer mostrar o seu valor também. O Carlão falou de paciência do Maurício Souza, mas também é bom pedir também paciência para a torcida. Eu sei que a torcida está muito machucada também, aí o início de trabalho, tudo novo ainda. Um cara que não tem a expertise do Brinco de Ouro ainda. Nesse momento, esse Paulistão, o Guarani tem que ter muita criatividade junto com ele também, deve conhecer bons jogadores com passagens pela base, montar um time jovem, ao mesmo tempo competitivo, para ao menos segurar na Série A1 do Paulistão, e depois na Série C, já com um pouco mais de tempo, mostrar que pode ter esse valor, né? Mostrar o Guarani voltando à Série B do Brasileiro. Preciso paciência de ambos os lados, não sei se o torcedor do Brino neste momento conta com essa paciência, mas é a realidade. O Guarani montando um novo time tem que se adaptar com isso. Exatamente. É a nova realidade do Guarani, então o Maurício Souza aí nos próximos dias será oficializado, mas já aceitou a proposta para comandar o Bugre. E bom, sobre a Ponte Preta, a Macaca já tem 4 reforços encaminhados, né? Então vale repassar aqui na audiência rotativa do rádio, o goleiro Diogo Silva, 38 anos, o zagueiro Simon, 33 anos. Atenção aí nas idades, hein? Que é um time mais experiente que a Ponte está montando. O Simon estava no CRB, aquele mesmo, revelado pelo Grêmio, foi campeão sub-20 com o Neymar, no Sul-Americano em 2011. Esse Simon aí é um jogador bastante rodado. O Arthur, só deixa eu confirmar a idade do Arthur, acho que são 36. Lateral esquerdo que volta ao time depois de uma temporada aí passando por Mirassol e Água Santa. Nossa, eu chutei longe a idade do Arthur, tem 30. É que o Arthur tá há tanto tempo no futebol que eu pensei que fosse mais. Mas 30 anos pro Arthur, também um nome importante. E o jogador que tem 36 é o Rodrigo Souza, que estava no São Bernardo e agora reforça a Ponte. Então, são 4 jogadores experientes, 4 jogadores que chegam na Ponte justamente para dar essa tranquilidade, por conhecer o Campeonato Paulista, por estarem acostumados com a pressão, para formar essa primeira base e depois a Ponte aí continuar os investimentos no mercado. E é a mesma coisa que serve para o Guarani, serve para a Ponte, né, Carlão? É uma realidade financeira. É uma realidade financeira. Tomar cuidado, né, com muitos veteranos. É claro que hoje a dinâmica do futebol mudou. O cara, se ele se cuida, tal, ele consegue chegar saudável pelo menos aos 40, 41 anos. Temos aí alguns exemplos. Estou entendendo que a Ponte quer realmente montar essa base, né, mais sólida, com talvez o goleiro experiente, um zagueiro experiente, o meio-campo também experiente, mas essa mescla, né, com um pouco de juventude no meio-campo também, juventude no ataque, para tentar fortalecer uma base, né, para disputar bem o Campeonato Paulista e chegar ao número mágico de 12 pontos o mais rápido possível, e aí sim canalizar toda a atenção para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que daqui para frente, agora com o Diogo, com o Rodrigo, com o Arthur e com o Simon, né? Isso. Provavelmente o Simon. Eu acho que os próximos reforços serão assim mais na casa dos 20 anos, né? Porque a diretoria já contratou jogadores experientes e eu entendo que essa mescla é importante. Agora, rechear muito de veteranos com esse calendário maluco que é o futebol brasileiro, tomar cuidado com as lesões, né? Mas são jogadores, mesmo os veteranos, que já demonstraram que tem qualidade. O Rodrigo Souza, os jogos que eu participei, que eu trabalhei do São Bernardo em Campinas com o Rodrigo Souza jogando, ele foi bem, um bom jogador. E aí, Fábio, quer destacar algum desses jogadores contratados pela Ponte?
Eu acho que a Ponte faz o caminho contrário do Guarani, né? Apostando no Valentim, que já conhece também o futebol brasileiro na parte profissional também, tem passagens por equipes de Série A, Série B, agora vai ter essa novidade de Série C e pegando jogadores experientes para dar aquela tranquilizada no elenco. Também creio que a Ponte vai investir em jogadores da base a partir de agora, mas é importante ter jogadores que têm uma pancha ali, que tem mais currículo para poder aguentar esse calendário, principalmente o Campeonato Paulista também, que é, diferentemente da Série C, é mais avançado, né? Melhor avaliado, e vai ser importante para a Ponte Preta, sim. Maravilha. Bom, ponto final aqui no nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta para sextar aqui no CBN Esportes. Eu espero você. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.